Boa noite. Neste momento quero estudar com você a lição da escola dominical e tem como título a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Saúdo-vos com a paz do Senhor. A todos que estão a compartilhar dessa lição juntamente comigo nesta noite. Aprendendo conosco. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Na lição da escola dominical, onde o professor é o Espírito Santo de Deus. Eu quero trazer alguns comentários para você endossar a sua lição da escola dominical, você que é líder, você que é professor da escola dominical. Trazer alguns relatos para preencher a sua escola dominical para você passar para os seus alunos. Você que não tem tempo de estudar a escola dominical, você que ainda não tem algum livro extra bíblica para tirar algum comentário para você dialogar juntamente com seus alunos a respeito da palavra de Deus. Vai ser realizado no dia 12 de abril de 2020, que é a segunda lição desse segundo trimestre, aonde nós vamos estudar aqui ele pede aqui o textuário, que está lá em Éfeso, capítulo 1, versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A verdade prática, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Na segunda-feira está em Éfeso, capítulo 2, versículo do 11 ao 13, o que éramos e o que somos em Cristo Jesus. Terça-feira, nós refletimos em Éfeso capítulo 1, versículo do 4 ao 6. Deus nos elegeu e nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. Na quarta-feira está no livro de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Cristo foi enviado por Deus para salvar os pecadores. Na quinta-feira, passamos para o livro de Éfeso, capítulo 2, versículo 8 ao 10. A salvação é alcançada somente pela graça de Deus. Na sexta-feira, está na primeira carta de João, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 23, Deus atende aos pedidos dos fiéis, por intermédio do seu grande amor. No sábado está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20 ao 22. O Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe está no livro de Éfeso. O comentarista ele faz esse comentário nesse livro de Éfeso, capítulo 1, versículo 3, versículo 4, do versículo 9 ao 14, que diz assim: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Versículo 10. Em tornar a congregar em Cristo
todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu, como os que estão na terra. Esse versículo, no final da lição, eu vou dar um chantilly para a sua lição, para você aumente mais a fé dos seus alunos e ele alicerce mais o seu pensamento, a sua crença, a sua fé em Cristo Jesus. O que Paulo quer transmitir espiritualmente para eu e você que é cristão. No fim da lição, vou passar algo interessante para você entender o mistério de Deus. Versículo 11. Nele digo que em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Versículo 13. E que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da vontade, da verdade, do evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Objetivo específico: primeiramente, é refletir o respeito da nossa nova posição em Cristo. O segundo, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. E o terceiro, explicar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. Eu trouxe aqui alguma conclusão para desgarrarmos tempos que acabamos de ler. A introdução nos garante que nós, as bênçãos que Cristo deu em nossas vidas, que possamos conservá-las elas e não perder estas bênçãos espirituais riquíssimas que Deus deu para os seus filhos e aquelas ovelhas que ainda vão congregar com Cristo, que ainda estão no mundo, Deus vai chamar, e aqueles que estão afastados do Evangelho, Deus vai chamar. E essas bênçãos que vem incluir na nossa vida terrena e levar elas também como espiritual, como um troféu em Cristo Jesus. Que não percamos nenhuma dessas bênçãos, para que a nossa vida não se embarace, que não venha não esquecer dessas bênçãos espiritual que Cristo nos deu, e o nosso apóstolo Paulo nos revela que todas essas bênçãos estão sobre nós. Que não podamos, que não percamos e conservamos essas bênçãos que Deus deu para mim e para você. Pense que na introdução nos reflete que, primeiro, na coisa primeira coisa que a lição nos mostra é que Ele nos restaurou. E conciliou a humanidade caída em Cristo Jesus. E Paulo reflete que a humanidade caída, Deus teve misericórdia através de seu Filho, enviando o seu Filho para nos salvar e para nos abençoar com muitas bênçãos, não só aqui na terra, mas espiritual.
É motivo de nós cristãos agradecer por essas bênçãos que Deus nos concede. O apóstolo Paulo diz que assim, nós temos que agradecer por tudo que Deus nos concedeu sobre nossas vidas, para que possamos ser mais abençoados cada vez mais nesta vida e podemos participar da vida vindouro em Cristo Jesus. Porque as bênçãos espirituais são maiores do que as materiais. Porque ela vem do alto, são maiores. Por quê? Porque é nela que está a sabedoria para você sobreviver aqui neste mundo, e que nossos olhos espirituais nos abram, nossos ouvidos também nos abram, para entender o propósito de Deus sobre nossas vidas. Então são riquíssimas as bênçãos espirituais. No primeiro subtópico, interessante aqui, que fala sobre o primeiro subtópico, doxologia. Doxologia, primeiro subtópico. Após expor o versículo de abertura da epístola, no capítulo 1, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus, que está lá no capítulo 1, do versículo 3 ao 14. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá a sequência até o versículo 14. Agora entendemos a palavra doxologia. Doxo quer dizer glória. Doxo quer dizer glória. Logia quer dizer estudo. Eu tenho aqui algumas pesquisas. Doxologia, porque o apóstolo frisou doxologia. Doxologia que ele quer nos falar aqui na carta de Éfeso, que é muito profundo. Essa carta, ela tem um pensamento lá do livro de Gênesis, desde o capítulo 1, do primeiro homem. Na frente vou completar a mensagem dessa lição, mas a doxologia quer dizer a glória. O homem era revestido de glória. Você sabia que o primeiro homem, Adão, o corpo dele era de glória? Era glorioso? Era, pastor, era glória. Nós que não valorizamos, estamos na nossa mente tão preocupada com não buscar o conhecimento da palavra do Senhor. E observamos que Paulo está nos mostrando que o nosso corpo em Cristo Jesus, nós temos um corpo glorioso. Só podemos sentir, falar com Deus, se o seu corpo estiver irrepreensível, santo, glorificados, sem mácula, sem mancha. Daí vão aperfeiçoando cada dia mais, mas nos purificando cada dia, que nós vamos sentir a glória de Deus. Tem momento da oração que você sente Deus bem pertinho de você. Na hora do estudo você sente Deus que está do seu lado, Deus está do seu lado, abrindo sua mente, se orientando. Você traz a palavra, parece que você coloca a palavra na sua boca. O Espírito Santo coloca, porque a glória está bem próximo de você. Então o primeiro homem era revestido de glória. Quando Deus vinha falar com Adão, Deus revestido de glória, falando com o corpo glorioso que era Adão. A Bíblia nos dá muito exemplo. Vários homens que, no momento, e passaram os momentos com Deus, eles eram tomados pela glória de Deus. Por não dizer Moisés. Moisés subiu no monte. Quando ele desceu do monte, diz que o seu rosto brilhava, ofuscava. A glória de Deus estava estampada no rosto de Moisés, que foi obrigado a colocar um véu para falar com o povo. O que esse versículo quer passar? Esse versículo quer passar que o primeiro homem tinha essa mesma glória no seu corpo. Depois que ele pecou, perdeu esta glória e o seu corpo é revestido de pele humana. Deus veio
trazer um pedacinho do primeiro homem, que é Adão, santificado, que falava cara a cara com Deus. Ele falava no corpo de glória. Moisés falou face a face com Deus, e o seu rosto foi tomado de glória. E aqui observamos, por que não trazer também como era o corpo do homem? A Bíblia nos mostra, passamos por cima desses versículos e não percebemos. Valorize a sua presença em Cristo Jesus e purifique cada vez mais o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, para que ele seja um vaso usado de glória na presença de Deus, e Deus te tome como vaso glorioso para transmitir as palavras proféticas aos necessitados que estão perecendo neste mundo. Então nós somos um corpo glorioso. Paulo está trazendo para nós que nosso corpo é um corpo de glória. Jesus, quando subiu o monte, lá em Mateus capítulo 17, subindo com ele Pedro, João e Tiago, apareceu dois personagens do Velho Testamento, que eram Moisés e Elias. Ali na transfiguração, eles transfiguraram. Ele foi revestido de corpo glorioso, tanto Jesus, como ali Moisés, como Elias. Moisés representando os profetas, representando também os crentes que dormem em Cristo. Elias representando Moisés, aliás, representando a lei, e os crentes que dormem em Cristo. Elias representando os profetas, com os crentes que continuam ainda na presença de Cristo, mas todos eles em corpo glorioso. Chegou a ponto de Pedro dizer: bom, estamos aqui, Jesus, vamos fazer uma tenda para ti, um para Elias e um para Moisés. E uma voz do céu foi dirigida naquele momento e disse que é só o seu filho que ele devemos ouvir, que era Jesus. Então aqueles personagens, Pedro viu que esse personagem estava em outro corpo glorioso, que ele sentiu o prazer de estar ali. Então esse refletia o primeiro homem, como a glória de Deus estava estampado no rosto. Por que não falar no rosto de Estevão, quando foi apedrejado? Estevão viu o céu aberto e Jesus em pé ao lado de Deus. E o povo que estava na terra olharam para Estevão, viram com um rosto de anjo, um rosto de glória, refletindo que o meu corpo e o seu corpo, muitas vezes recebemos esta glória da presença de Deus. Por que não falar também, após a ressurreição, Jesus ele foi ressuscitado, Maria Madalena foi até o túmulo e viu ele, e ele disse: não me toque ainda, que eu não toco no meu corpo, porque ainda subiu pela glória do Senhor. Ou seja, ali o corpo de Jesus estava sendo um corpo glorificado. Um corpo glorificado. Por que não falar também de João na ilha de Patmos? O corpo de João ali foi tomado pela glória do Senhor. E pela glória do Senhor entrou no céu e teve toda aquela revelação e escreveu o Apocalipse. Por que não falar do próprio apóstolo Paulo? Ele disse: não sei se foi em mim ou fora de mim, mas eu cheguei até o terceiro céu, eu vi palavras inefáveis. Então possamos entender que para o seu elevo espiritual, neste momento, uma glória, a doxologia, ali como aquela glória que Elias, ou Isaías, no capítulo 6, foi tomado naquele templo, que ali balançava o templo, e a glória, o Shekinah de Deus, a presença de Deus, descer sobre aquele lugar, e possa sentir na sua vida a presença de Deus, uma força maior, próximo de você, que possa sentir realmente o fogo, a presença, o calor da sarça, ali a presença de Deus na tua vida. Então,
crê nisso, que um dia vamos receber esse corpo glorioso e vamos ser transportados, passar parede e não vão ser obstáculo para mim nem para você. São transportados no piscar de olhos, vão para um lado para o outro com corpo de glória, porque assim com o corpo de glória falaremos face a face com seres celestiais e com os anjos, assim como foram esses personagens da Bíblia. Assim somos eu e você, porque a Bíblia diz que Eli teve as mesmas paixões humanas que nós temos, mas o corpo dele foi revestido de glória. E você? Nós temos que buscar cada vez ser santo na presença do Senhor. Santifique mais e ser santo. Eis que o apóstolo Paulo está nos dirigindo essa doutrina de santidade. É nós aprofundar, não sermos um crente anão, cada vez mais nós buscar nossa fé e acreditar que somos mais do que vencedores e que somos igreja gloriosa por nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na frente eu vou falar o resgate desta glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. E observamos também de que tem uma passagem bíblica também que o próprio Jesus, após a ressurreição, ele veio sobre o mar e eles dizeram que era um fantasma, mas não é, porque eles viram o corpo de Cristo glorioso. O corpo glorioso não tem limites, não tem ali gravidade. Ele anda flutuando, porque nós não temos capacidade, mas um corpo glorioso tem este poder, porque é um corpo de glória, é um corpo celestial, não um corpo natural. Você vê sobre a tua vida. E o subtópico 2, a conclusão, que a nossa bênção de Deus nos vem pelo reino de Cristo. A primeira coisa é o privilégio de nós sermos escolhidos antes da fundação do mundo. Ser eleito por Cristo. E através de ser eleito por Cristo, no subtópico 2, que nos fala as bênçãos espirituais, que assim, as bênçãos espirituais, obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Esta bênção são mencionadas ao longo da passagem em Éfeso capítulo 1, versículo 13 ao 14. Tais como Deus nos elegeu para sermos santos. É uma das bênçãos. Capítulo 1 de Éfeso, versículo 4. Predestinou-nos para sermos filhos. Capítulo 1, versículo 5. Nos fez agradável para si. Capítulo 1 de Éfeso, versículo 6. Reunimos por meio do sangue de Cristo. Capítulo 1, versículo 7. Acolheu-nos por sua vontade e redentora. Capítulo 1, versículo do 8 ao 12. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Capítulo 1, versículo 3, parte B. Ainda garantiu a validade da promessa. Capítulo 1, versículo 14 de Éfeso. Tais bênçãos provém de Deus, que planejou a redenção do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduz a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Aqui estamos. O penhor, as marcas de Cristo. E observamos que no tópico 3, que após o Calvário, quem está em Cristo está na luz, é em pé para desfrutar das bênçãos que Deus nos deixou. Selado quer dizer, nós somos marcados. Lá na lição vai falar
O que é o penhor? O que é a marca? Eu e você tem um selo do JC nas nossas vidas. Assim como o fazendeiro marca os seus animais com as suas iniciais na anta, na traseira do animal, para onde aquele animal for, tiver com aquelas iniciais, e qualquer fazenda que aquele animal entrar, as iniciais está dizendo que aquele animal pertence a certo fazendeiro. Então, na tua alma e no teu espírito está lá a marca Jesus Cristo. Você pertence a Jesus Cristo. Você leva a marca de Jesus Cristo. No tópico 2, nós vamos aqui no tópico 2, a vida cristocêntrica neste mundo. Nós sabemos que a nossa vida cristocêntrica revelada na Bíblia diz assim: embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecados e na restauração de todas as coisas para louvor e sua glória. Subtópico 1 diz assim: a revelação do mistério. A frase descobrimos o mistério da sua vontade, que está no capítulo 1, versículo 9. Sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Esta verdade diz a respeito aos decretos eternos que Deus planejara para a sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores, em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito ou consentimento, isto é, de acordo com o que lhe agrada a fazer o amor e a misericórdia. Romanos 9, versículo 15 e 16, capítulo 11 de Romanos, versículo 32. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo estivesse a preeminência. Colossenses 1, versículo 16 ao 20. Então observamos aqui, primeiro, o amor e a misericórdia de Deus está no seu Filho em Cristo Jesus, ao morrer na cruz do Calvário, e depois da sua morte, ele nos restituir as bênçãos, a comunicação, a religação do homem para com Deus. Quando falo homem, estou também incluindo as mulheres também, em nome de Jesus. Macho e fêmea, estou incluindo o homem e as mulheres, né? E religamos em Cristo Jesus, e através de Cristo Jesus somos abençoados. Deus, as bênçãos vêm para todos, não vem só para a igreja. Muitos dizem, pastor, não prega só para a igreja. Não, se você também que não é evangélico neste momento, que não é crente, você aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, você vai fazer parte dessas bênçãos celestiais. Não é só abençoado, mas materialmente. Deus também quer abençoar você com as bênçãos espirituais, né? Então, muito mais validade na vida do cristão. Primeiramente é a paz, primeiramente dar valor à vida, em segundo lugar, assim, para onde eu vou? Bênçãos espirituais. É salvar o mundo e abençoar, porque o nosso Cristo, ele morreu. Por isso que nós falamos em redes sociais, seja ela por escrita, seja ela em vídeo, seja ensinamento em classe, ensinamento na escola, na classe dominical, na sala teológica. Nós temos esse prazer, esse ênfase, essa vontade de transmitir a mensagem de Deus àqueles que ainda estão ignorantes da palavra, se não tiveram chance ainda, não ouviram a palavra do Senhor. Nós temos prazer porque Cristo está vivo. Nós servimos um Cristo vivo, porque quando Deus revelou a Moisés
lá no capítulo 13, ele disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, eu sou o Deus dos vivos. Ele morreu, Jesus morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou e continua vivo. E isso é que nos dá a fé e a força de transmitir a palavra do Senhor, porque a igreja não é um organismo morto. A igreja é um organismo vivo. Organismo vivo, um corpo vivo. É um corpo vivo, porque Cristo está vivo. Entendeu? Então aqui nos fala primeiro porque Cristo está vivo, continua para nos abençoar a cada dia. Isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está vivo, encontrei com ele no caminho do Damasco. E sempre sinto ele na minha presença. E você sabia que o apóstolo Paulo ele não aprendeu com Pedro, nem aprendeu. Mas por que, pastor? O apóstolo Paulo tem tanta sabedoria. Primeiro ele estudava, era um fariseu. Né? Fariseu não é nada mais, nada menos do que aquele que estudou as leis. Ele é perito nas leis de Moisés. Não só nos 10 mandamentos, mas nos 603 leis. Né? Os 10 mandamentos são as leis, é o centro das leis, e aí tem as portas. Cada lei tem a sua porta. Né? Não tem o advogado, quando uma pessoa é criminal, ele é réu por um crime ou preso por um crime, ali o advogado vai estudar uma maneira para que a pena seja mais leve daquele réu, uma porta aberta para que a sua pena seja mais branda. Assim é um fariseu, ele era um doutor da lei, estudava todas as leis. Jesus conhecia tantas leis, porque ele era Deus. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que primeiro, a lei de ser ele era fariseu e ele estudou com o próprio Cristo. Você sabia? O próprio Cristo ensinou, foi o professor de Paulo. Se você ler lá que ele subiu até o terceiro céu, lá, ele foi para a Venefava ali, foi tomado pelo Espírito Santo. Mas assim como Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte ali, e Deus revelou todos os 5 livros da Bíblia para ele, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, foi Moisés que escreveu. Paulo escreveu as cartas não pela sua própria vontade, pela sua mente, mas pela vontade dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Toda essa escritura é inspirada pelo Espírito Santo dele, e recebeu, o professor dele foi Jesus. Olha que privilégio. Que privilégio. Então é um homem que tem uma devasta momentos espirituais, experiência espiritual para passar para a igreja de Cristo na terra, o que nós aprendemos nessa manhã, que é mais profunda ainda, porque nós vivemos na nossa vida corrida para lá e para cá, e passamos sobre a leitura da Bíblia, porque é gostosa. O problema não é você ler, o problema é você meditar, pesquisar, perguntar o porquê, que época aconteceu isso, como foi que aconteceu. Isso que é gostoso de você estudar a palavra. Pergunte ao Espírito Santo e o Espírito Santo vai te revelar. Então aqui está o tópico 2. O tópico 3 diz assim, o tópico 3. Estou falando com o tópico 3 que está aqui na palavra do Senhor. Depois eu vou passar mais algumas coisas para... E o Espírito Santo como penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha um importante papel e plano da salvação idealizado por Deus Pai. Primeiro eu quero mostrar para você que a dispensação do Pai foi no Antigo Testamento, depois veio a dispensação do Filho, que é Jesus Cristo. Nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo foi dado para Jesus? E quando o homem pecou, até no livro ali de Gênesis capítulo 6, versículo 3, o Espírito Santo ainda estava no homem, mas Deus retirou o seu espírito do homem, porque o homem era carnal.
o Espírito Santo passou a visitar aquele que Deus escolhia, como foi profeta, como foi juízes, alguns reis. O Espírito visitava, mas ele voltava. Em Cristo Jesus, o Espírito Santo veio, mas nós estávamos já com este penhor. Deus penhor, a garantia. É como se fosse a primeira parcela. Eu vou garantir a primeira parcela que este povo será o meu povo. Aqui está o penhor, eu vou comprar, estou adoçando. Depois eu vou pagar tudo completo, depois que eu pagar tudo, que é pelo sangue de Cristo, que ele pagou tudo, nem por ouro, nem prata, mas pelo seu sangue, que o Espírito Santo ficou eternamente. Então o Espírito Santo e a glória, que o primeiro homem tinha lá a presença do Espírito de Deus e a glória de Deus, o diabo não conseguiu tomar o Espírito, mas agora ele tomou. Foi dado para Jesus. Jesus, eu vou dar o Espírito Santo. Deus veio em Espírito, falava ali com Adão. E o Espírito foi dado a Jesus. Jesus deu à igreja. A glória foi dada a Jesus. Jesus foi dado à igreja. Depois nós vamos estudar isso aqui na frente, nós vamos observar atentamente, que vamos prestar atenção aqui, alguns versículos, vamos ver aqui alguns versículos, que ele deu para a sua igreja. Você vai ver lá em João capítulo 14, capítulo 16, está lá falando. O tópico 3 é assim, no capítulo 14, vamos ver no capítulo 14. Primeiramente, Jesus tem um Espírito. O profeta Isaías nos fala lá, que em Isaías capítulo 61, diz que e o Espírito de Deus está sobre mim, ou veio sobre mim. E o Espírito estava com Jesus. Em Lucas capítulo 4, versículo 14, diz que estava sobre Jesus. Sobre Jesus. Sobre Jesus. Se nós lemos lá no capítulo, vamos no capítulo 14, capítulo 14 de João, no Evangelho, versículo 16, aqui não diz aqui, vamos ver o capítulo 14 de João, versículo 16. Capítulo 14, versículo 16 e 17. Vamos ler junto comigo. Vamos aprender nesta noite. Assim, mas pastor, não está escrito, pastor. Vamos ver aqui. Vamos passar direitinho para você, para que não possamos ficar aqui em vão. Capítulo 14, versículo 16. Cadê o versículo 16? Aí diz assim, o versículo 16. João 14. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O versículo 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem conhece, mas vós o conhecei, porque habita convosco e estará em vós. Aí vamos ver aqui também no versículo a glória de Deus. Versículo 17, versículo 22, 17, 22. 17, 22. Da glória. Da glória. Versículo 17, 22. Versículo 17. Capítulo 17 de João, versículo 22. Aliás, vamos aqui. E eu dei-lhes a glória. E eu dei-lhes a glória. Lhes quer dizer que é um pronome oblíquo. Lhes, eu dei-lhes. Recebeu, deu-lhes. Lhes está no plural. Lhes, eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Jesus está falando, tu me deste a glória, eu dei-lhes. Eu dei-lhes para a igreja, para que seja um como nós somos um.
O homem perdeu a glória, Deus Pai deu para Jesus, e Jesus deu para a sua igreja. Não motivo de se glorificar, irmão? Não motivo de se glorificar, glorifique seu aluno. Se é, pastor, é. Jesus, o Pai deu a glória para Jesus, e Jesus deu para a sua igreja, para nós que somos uma igreja. Igreja nas quatro paredes, a igreja é você, deu para você. Está lá em o capítulo 17, versículo 22, lê aí, marca aí, tem um papel na mão aí, uma caneta, escreva aí. Passando por esse versículo, dá um valor. Veja quanto Jesus sente por você. Né? Ele repartiu com você. Deu um água que era dele, ele repartiu com você. O motivo de você glorificar a Deus. É motivo de você ficar triste, levar uma liturgia de culto momentâneo. O que estou fazendo na igreja? Eu entro na igreja triste, parece que saia mais triste. Não, você tem que entrar na igreja alegre e sair alegre. Por quê? Porque aquilo que Deus deu ao próprio Filho, que é o próprio Deus na terra, Ele deu também para você, né? Que é a glória. Que é a glória. Que é o Espírito Santo na tua vida. Então, é Ele que convence o homem do pecado. É Ele que convence o homem do pecado. Convence o crente do pecado. Ele é o termômetro do crente. Você sabia que o Espírito Santo é o termômetro do crente? É o Espírito Santo que se você é espiritual e se você é carnal. É o termômetro do crente. Ele geme com gemidos inexprimível. Ele entristece com algo que você faz que não agrada a Deus. O Espírito Santo é o termômetro do crente. Então aqui está, como garantir, né, a nossa salvação em Cristo. Então o apóstolo Paulo ele transmite tudo isso aí para que nós possamos entender, né, o valor da carta desta lição, a lição 2 que nós estudaremos neste domingo, a importância espiritual que temos. Falamos aqui do penhor, da herança, que é a garantia, que no termo grego quer dizer arrabon, no termo que quer dizer arrabon, pode ser traduzido como depósito, penhor ou garantia, ou ainda a primeira parcela. Está escrito lá em Êxodo capítulo 1, versículo 14. A palavra tem a origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Os comerciantes queriam assegurar o preço, assegurar uma mercadoria, ele ia para o fabricante lá e dizia assim: essa mercadoria é minha, tá aqui, eu vou dar uma parcela, vou dar uma metade, vou dar 10%, para que você não passe para ninguém, porque isso aqui é minha. Quando eu vou lá, na viagem, quando voltar, eu pago o resto. Por isso, nós somos isso. Jesus já pagou na cruz do Calvário. Não vai pagar ainda não, meu irmão. Jesus já morreu, já pagou tudo. Está escrito na Bíblia. Estamos pagos. Né? Pagos. Entendeu? Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo Jesus. Segundo Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Aquele que tem o Espírito Santo tem a salvação garantida. Está lá em Efésios capítulo 1, versículo 14. Isto não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Isto não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Entendeu? Dependente da sua conduta, mas que a redenção está na validade aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Mateus 24, versículo 13. Então, cuidado. Cuidado. Você pode ter o dom de profetizar, você pode expulsar demônio, falar a língua estranha, mas você vai subir para o céu. O próprio Jesus falou: apartar de mim que eu não conheço. Mas falou, expulsar demônio, não falava língua estranha, profetizava, você recebeste todos os dons que realmente que vem do céu, né? Vem do céu, mas a tua vida não recebeu o corpo de glória, não foi santificado, não foi purificado, não foi reservado, né? Então, você perde. E você vai com essa marca aí, você tem que pensar nisto. Esse momento é reconciliar com Cristo, refrisar a sua vida em Cristo Jesus, colocar a sua vida espiritual em dias, né? Para que você tenha
Não sabemos se é hoje, se é amanhã. Deus sabe o limite do tempo que você passa na terra, mas que você parta para a glória de Cristo. Parte para a glória de Cristo. Agora eu vou mostrar uma coisa interessante aqui para você, que é interessante. E Jesus, ele estava interessado na igreja de Cristo. O apóstolo Paulo quer nos passar. Mas o apóstolo Paulo quer nos passar algo mais interessante ainda, que é: a igreja faz parte do reino de Deus. Você sabia que o primeiro rei, Deus coroou. O homem foi a coroa da criação. Imagine o reino de Deus um círculo. Um círculo. O reino de Deus um círculo. Que vai da eternidade à eternidade. A Bíblia está dizendo que ele é rei, Senhor dos exércitos. Rei de todos os exércitos. Agora imagine só. Quando Deus fez o primeiro homem, ele deu uma parte deste reino para o primeiro homem chamado Adão, ele reinar. Então observando que o primeiro homem era rei. Rei aqui na terra. Era rei. Adão. Porque a briga de Jesus, pastor, a briga não foi só pela igreja, não, foi pelo reino. A igreja está dentro do reino. Por isso que leva a briga foi dentro do reino. Então, quando eu falei assim que o homem tinha um corpo glorioso, ele estava dentro do reino de Cristo. Dentro do reino de Cristo. Porque o apóstolo Paulo aqui nos mostra, interessante, que a carta de Paulo fosse um tabernáculo. Era um tabernáculo que tem um lugar, o átrio, lugar santo e lugar santíssimo, em 3 fases. Então o apóstolo Paulo aqui nos mostra que, apesar que nós cristãos, nós temos uma cronologia de dispensação, que um certo abençoado fez aí um cronograma aí que é muito interessante para nosso estudo espiritual, para nosso estudo da exegese, da hermenêutica, ou para nossos alunos como foi dividido essas dispensações, né, que era da licença, da consciência, do governo humano e assim vai. Mas Paulo aqui nos mostra 3 dispensações interessantes. Isso aqui é um chantilly que eu falei para vocês colocar na sua lição lá, na sua lição de domingo. Mostra o valor dessa carta, dessa lição. O comentarista, ele trouxe esse comentário profundamente para a nossa igreja, para alicerçar a nossa fé em Cristo, como um concreto, né? Em Cristo, como uma âncora, que não sair do lugar, só no dia que Cristo nos levar. Então, diz assim, a primeira dispensação é a dispensação da plenitude, o que está na lição, que você vai encontrar lá em Éfeso, capítulo 1, versículo 10, da plenitude. Da plenitude. Eu quero falar para você que depois Jesus veio buscar, ele veio reconciliar e restaurar primeiramente a humanidade e o reino do seu Pai, que Satanás tinha tomado. Ele tomou do primeiro homem. Ele tomou do primeiro chamado Adão. O que ele tomou de Adão? Primeiro, ele tomou de Adão a alma. Ele tomou a alma de Adão. Quando Adão pecou, quando a pessoa peca, fica os nossos líderes, pastores, ou a própria palavra fala, a palavra fala assim, pecou, está separado de Deus. Então, no momento que o homem era rei e rebeliou contra Deus, pecou contra Deus, por isso que a lição fala que Cristo nos abençoou na sua plenitude, não só com as bênçãos do céu, como as bênçãos da terra. A igreja não só é abençoada com as bênçãos da terra, mas também é abençoada com as bênçãos do céu em Cristo Jesus. Está dizendo, ele retornou, né? Ele tomou, a palavra retornar, ele tomou de volta aquilo que o homem tinha perdido
E porque o domínio foi dado para Adão, Adão perdeu este domínio, perdeu o seu reino para Satanás, perdeu. Então, primeiro, ele perdeu a alma. Segundo, esse espaço que eu falei que Deus deu para o homem, a terra. A terra faz parte do reino de Deus. Essa parte do reino de Deus, Deus deu para Adão, para domínio sobre a terra. Está lá, gente, domínio sobre a terra, domínio sobre a terra. E perdeu também a glória, que eu falei, perdeu a glória. O corpo de Adão também é um corpo glorioso, perdeu a glória também. E perdeu também o corpo. Veja bem, perdeu a alma, perdeu a terra, perdeu a glória e perdeu o corpo. Tudo isso estava no domínio de Satanás. Você vai encontrar lá no Gênesis capítulo 3, com a queda do homem, Adão, esta parte desconectou do reino de Cristo. Depois do julgamento foi desconectado, né? Depois do julgamento ele foi expulso do jardim do Éden, e ali foi desconectado. Esta parte da terra estava sobre o domínio de Satanás. Porque lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, assim, e Jeová fez Adão e deu uma parte do seu reino chamado terra, e diz, domine. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Agora, se nós lemos lá sobre o reino de Cristo, você se lembra quando Jesus foi batizado nas águas, o Espírito Santo levou Jesus para onde? Para o deserto. Esse registro está lá em Mateus capítulo 4. Capítulo 4. O que foi que o Satanás falou para Jesus? O último pedido aqui. Primeiro foi o pão, não só de pão viverá o homem, só ele adorarás. Mas ele mostrou o quê? Os reinos deste mundo. O reino deste mundo. Então Deus veio restaurar o reino. O reino está na mão de quem? Satanás. Aquilo está na mão dele que ele ofereceu para Jesus, os reinos. Aí que reino? Aquele que tomou de Adão. Entendeu? Então Jesus está dando só um tempo e diz assim, deixa eu chegar até a cruz do Calvário que eu vou tomar da tua mão, Satanás. Tudo o que Adão deu para você, eu vou tomar para mim novamente. Por isso que eu falei, ele deu a glória, o Pai deu a glória para Jesus, Deus para Jesus, Deus deu para a igreja. Então, agora Jesus, o próprio Deus está dando o reino que Adão perdeu, está dando para o Filho. E agora o Filho está dando para mim e para você, mas é tempo de glorificar a Deus. Acho que o apóstolo Paulo está dizendo isso, alta a Deus, glorifica a Deus por tudo isso aí, irmão. Uma nova terra, um novo céu. Deus está conectando tudo aquilo que foi perdido. Deus tomou da mão de Satanás, da cruz do Calvário, e está conectando tudo novamente no reino do Pai. Então, e no capítulo 14, versículo 30, quando Jesus de o Calvário, que eu estava orando, ele diz assim, o príncipe deste mundo se aproxima, nada dele está em mim. Então ele tornou-se príncipe deste mundo, né? Eu não errei, tornou-se príncipe, tomou reinado, como o príncipe tomou reinado, tomou de Adão. Agora nós vamos ter a vitória no capítulo 14, quando Deus tomou este reino de Cristo. Mas, pastor, você falou três plenitudes. Então vamos para a primeira plenitude. Primeira plenitude que eu falei que era a plenitude dos tempos, que é a partir da cruz do Calvário, todos os acontecimentos que vão acontecer, seja o arrebatamento da igreja, seja ele o milênio, seja ele a volta de Cristo, está tudo na plenitude do tempo, tudo acontecendo na plenitude do tempo, mas que a igreja já está vitoriosa em Cristo Jesus. Na plenitude do tempo, tudo vai acontecer a partir com profecia, que está da agora em diante, vai ressurgir, mas é uma igreja, nós somos como igreja, uma igreja vitoriosa. A segunda plenitude que ele nos mostra, a primeira plenitude eu mostrei que foi em Efésios capítulo 1, versículo 10, que fala sobre plenitude. A segunda plenitude é a graça, está lá no mesmo capítulo, capítulo 3 de Éfeso, versículo 2. Graça está chama-se a plenitude da graça, está em Éfeso, capítulo 3, versículo 2. 3, 2. O que aprendemos? A graça. Quando Cristo resgatou do Calvário, que graça é graça imerecido, né? É favor imerecido aquilo que nós não merecemos. O apóstolo Paulo agora diz que pela graça, no Filho Jesus, sem merecimento nosso, não tem merecimento nenhum, ele nos concedeu essas bênçãos espirituais pela graça.
E o segundo e o terceiro é o mistério, a plenitude do mistério, que está lá em Éfeso capítulo 3, versículo 9. Isso aqui biblicamente está nas cartas de Éfeso, que é a dispensação, 3 dispensações que Paulo está nos mostrando: a plenitude, a graça e o mistério. A plenitude está em Éfeso capítulo 1, versículo 10, a graça em Éfeso capítulo 3, 2, e o mistério capítulo 3, versículo 9 da carta de Éfeso. Então nós estamos aqui entendendo que o mistério, no verso 3, desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então o mistério aqui, que tudo que estava oculto em Deus, Deus revelou tudo no seu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo revelou para mim e para você como igreja. Entendeu? Essa é a terceira plenitude que Paulo nos está nos dizendo na sua carta. Agora entendemos que a igreja está dentro do reino de Cristo. Cristo tomou todo o seu reino, que está na mão de Satanás, para conectar com o reino do Pai. Estamos no caminho da eternidade. Estamos sendo conectados diretamente no reino de Deus. O reino, o Filho tomou da mão de Satanás o reinado que Adão perdeu, por isso que Paulo chama Jesus como o segundo Adão. O segundo Adão. Estão voltando a conectar no reino de Deus. E ele, quando ele conectou, tomou da mão de Satanás na cruz do Calvário, venceu a morte, venceu Satanás e subiu para o céu. Lá no Salmo 24 foi profetizado: abriu portas eternas, levantai as vossas cabeças, para que entre o quê? O Rei da Glória. Jesus Cristo está subindo como o Rei da Glória em Salmo. E em Atos capítulo 14, versículo 12, diz: nenhum nome há na terra. Deus deu um nome para o seu Filho, um nome, tanto em cima do céu, como embaixo do céu, como em cima da terra, como embaixo da terra. Não tem outro nome maior para que o ser humano seja salvo e seja abençoado, a não ser o nome de Jesus Cristo, quando tomou o reinado da mão de Satanás e trouxe de novo, levou de novo para o Pai. E a nossa igreja, que é eu e você, a igreja de Cristo na terra, está conectada neste reino, porque Ele é o nosso Rei, o meu Rei e o seu Rei. Aonde lá em Romanos capítulo 14, versículo 11, de todo joelho dobrará, todo joelho será dobrar este reino, vai ter que curvar diante do Rei de Jesus. Ele é Rei. Filipenses 2,10, Rei. E porque tanto o céu como a terra era conhecido como Rei. Em Apocalipse capítulo 19, era conhecido como o Rei dos Reis, Senhor dos Reis. O reino de Deus mostrou, nós vamos ver aqui, entender, por isso que nas suas parábolas, como a parábola das 10 virgens, diz que as 10 virgens semelhantes, o reino de Deus é semelhante ao quê? As 10 virgens. Então vê que eles falaram sempre de reino. O reino de quê? O reino que estava perdido e o reino que ele conquistou. E a sua igreja é o centro da glória, da vitória de Cristo pela conquista deste reino. Nós vamos ver que o reino de Deus é de eternidade a eternidade. O reino de Cristo, o reino do céu, foi pregado por João Batista. Ali, o reino do céu vai contar ali do Pentecostes, quando a vitória foi na cruz do Calvário, do Pentecostes até o milênio, até a eternidade. E chama o reino do céu, o reino do Filho. Nesse momento estou falando com rei e rainha, com príncipe e princesa. Fala para os seus alunos. Você não é qualquer um não, rapaz. Você está na escola dominical, você que está na igreja, na liturgia do culto, você que está aqui, você não é qualquer um não. Rapaz. Você tá, quando Paulo fala assim, nós somos filhos por adoção,
Quando ele fala, nós somos filhos por adoção, você é filho de quê? Você é filho de um rei. Quem é filho de rei? Filho de rei é príncipe. E filha, princesa. Então você é considerado um príncipe e uma princesa de Cristo. Nesse momento, se você está aceitando isso, se você tem fé e acredita, você é um príncipe e uma princesa de Cristo. Mas pastor, minha vida assim, mas coloque isso no seu coração como você é uma princesa, e viva como um rei, viva como uma princesa diante de Cristo, na presença do Espírito Santo nesse momento, em nome de Jesus. Que ele veio buscar o reino. Se você é filho do rei, então você é considerado como um príncipe. Se você é filha do rei, você é considerado como princesa. Então eu estou falando neste momento para rei, estou falando para príncipe e princesa. Leve isso, toma esse nome para você, que você é um príncipe, você é uma princesa, você é filho do rei. Então, quando Cristo ele veio trazer a sua palavra, ele disse que, lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 16, ele disse, eu sou o rei dos reis. O rei dos reis. Você sabia que lá em Israel é administrado por ministro, até presidente, mas Israel não tem essa política de ministro lá, é monarquia, monarca, você lembra? É rei, tem que ser rei. Por isso que ele vem com o milênio, ele vem para o povo de Israel, vem para o judeu, vem com a igreja, ele não vem como ministro, ele vem como rei, porque ele é rei. Ele nasceu rei, viveu como rei, e morreu como rei, e está vivo como rei. Então, ele é rei. Lembre disso. Lembre disso. Quando nós lemos lá no primeiro sermão da montanha, no capítulo 5 de Mateus, versículo 3, que diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então você é bem-aventurado, o que é bem-aventurado? Mais do que feliz. Seja feliz nesse momento, seja mais do que feliz nesse momento. Que você é príncipe e princesa. Veja, eu vou dar alguns versículos aqui, já falei, né? Nós estamos conectados. O apóstolo Paulo está dizendo, na plenitude dos tempos, nós vamos conectar por inteiro no reino de Deus, estamos caminhando para a vida eterna. A graça já foi revelada pelo Deus merecido, que eu e você não merecia essas bênçãos, nós somos abençoados, mesmo sem merecimento, mas continua faça tudo para merecer. E pelo mistério que estava oculto em Cristo foi revelado, tudo isso para mim, para você, para vocês que vão entrar na igreja, e a plenitude do tempo nós vamos levar para a eternidade, e receber um novo céu e uma nova terra, e moramos com Cristo eternamente, onde o sol não precisa mais, nem dor, não haverá, nem lágrimas será enxugada, mas ali está com a presença do Cordeiro eternamente conectada ao reino de Cristo. Porque a nossa geração lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, vou terminando aqui essa escola dominical, porque era profetizado, né, que dessa geração, Êxodo capítulo 19, versículo 6, esta geração que é Israel, que é os judeus, que é os hebreus, que é a igreja, são a geração de rei, são a geração de sacerdote. Nós somos sacerdote, rei e sacerdote na presença de Cristo. Salmo 145, versículo 13, diz que o reino dele é eterno. Então, por isso que nós lemos a primeira modelo da oração, que ele ensinou seus discípulos, que até hoje, tanto cristão como os católicos, ele tem na sua reza incluído, como nas orações, muitas vezes são incluídas, uma das partes, da primeira parte da oração, da primeira oração dita por Jesus, que diz assim que venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Lucas capítulo 11, versículo 2, e está em Mateus capítulo 6, versículo 10, na oração do Pai Nosso, está incluindo o reino de Cristo. Amém, queridos? Estamos terminando essa segunda lição. Espero que você observe bem o que foi falado. Se eu falei rapidamente, mas você repete esse vídeo várias vezes,
Às vezes eu falei corrido, quero aproveitar menos curto o tempo, para não correr enfado para os alunos, para os nossos irmãos, e para você que vão ouvir essa palavra de Deus. Que essa lição sirva para você de elevo espiritual, para que você aumente a sua fé, a minha fé, a sua fé, porque eu recebi essa revelação de Cristo, estou passando para você. Então, cabe a mim compartilhar com você esta bênção e que nos encontramos naquele grande dia em Cristo Jesus. Seja abençoado, tenha um fim de semana em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado na sua escola dominical, seja abençoado na sua igreja, seja abençoado no seu lar, seja abençoado você, irmão, onde estiver, no campo, no táxi, na rua, dentro do avião, e ouvir essa palavra de Deus. Passa o melhor para os seus alunos. Fixe ele, que ele está dentro do reino, que ele é príncipe e princesa, em nome de Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus.